Aí depois, Uhum. depois eu já pego e mando para você, tá bom? Aí você já vê como é que é. Ok, professora, agradeço. Imagina. Então vamos lá. Hoje seria dia de aula prática, tá? Mas como então a gente tinha que dar uma olhadinha em alguns parasitos, então, mas eram através de lâminas, tá? Então não deu para eu preparar essa aula, uma vez que eu tenho que. Nossa, hoje foi um pega para eu poder gravar a aula do prática do quarto semestre, né? Acabei meu trabalho lá e eu fiz em horário fora do trabalho que eu peguei e acabei comprando até um suporte para colocar o celular, para mostrar na lupa, tudo, mas deu para filmar, né? Mas quando é mais para lâmina, é mais complicadinho, então não deu para eu gravar. Portanto, a gente adianta, então, o conteúdo teórico e depois, a posterior, nem que for para a gente fazer na semana que vem só aula prática, aí a gente coloca em ordem, tá? Mas não fica nada aí para trás de assunto, tá? Hoje, então, a gente vai falar da entamoeba histolítica, tá? Da Edipar, a gente fala um pouco menos, tá? Ou Dipar também, tá, gente? Depende aí de quem está falando. Então, a gente vai falar um pouquinho desse protozoário também, ainda é um protozoário, tá? E então a gente dá aqui a classificação. Então, esse aqui já é um sarcodino, isso já é uma ameba, tá? É um protozoário, mas ele é uma ameba, então, e ele não se locomove mais como a gente estava falando antes, que era por flagelo, né? Ele vai, então, se locomover por pseudópodes agora, tá? Então, nós vamos falar dessa ordem, desta família, desse gênero, e o que importa para a gente aqui hoje é mais a histolítica mesmo, tá? Apesar da gente falar de outras espécies também. E ao final, só vou entrar aqui numa questão a respeito de uma outra ordem, uma outra família, um outro gênero, só mesmo a nível de informação para vocês, porque também se trata de uma ameba que é importante, então alguma coisinha aí eu deixo falado para vocês, tá? Bom, então aquela mesma classificação e agora então não é mais aquele protozoário então que é portador de um flagelo para locomoção. Aqui nós temos então um representante das amebas e que ela se locomove através de projeções, né? Por alongamento dessa membrana, então, que reveste essa célula, tá? E a isso a gente chama de pseudópodo, né? Ela alonga certos locais para que ela possa fazer a locomoção dela. Então, vamos lá. A entamoeba, ela causa a amebíase, tá? Ou ainda a amebose, que eles também acabam denominando dessa forma. Mas a gente conhece mais por amebíase mesmo, tá? Então, existem algumas espécies aí que são de maior ocorrência, por isso que a gente mais vai falar da histolítica e da dispar, tá? Então, mas dentro, olha, desse gênero Entamoeba, existem outros gêneros também, Iodomoeba, Indolímax, de Entamoeba, né? Então, existem várias espécies dentro desses gêneros aqui que também causam parasitose, tá? Mas o que é importante é que a gente saiba que a histolítica aqui atinge em maior grau, causando realmente, né, aí patogenias mais importantes do que as outras, então. Então vamos lá. Aqui ainda também a classificação, não vou ficar cobrando isso de vocês, mas fica aqui, tá? Então, existem vários gêneros
e cada gênero desse existem as suas espécies. Entamoeba estolítica e adípar está dentro aqui desse gênero, então, Entamoeba. Olha lá, causa amebíase, portanto, tá? Então, ela é importante a gente tratar, uma vez que ela é um parasito de seres humanos, tá? Então, a entamoeba estolítica é a que mais recebe essa atenção, portanto, tá? Diferentes espécies, isso a gente já viu, né? Agora, anteriormente, a gente viu que existem esses montes de espécies, né? Uma diversidade de espécies bastante grande, que são causadoras de amebíase também, tá? Mas a que mais se ressalta aí sobre todas é a estolítica, então. Quase sempre, um caso, então, de amebíase, gente, ela pode se mostrar sintomática, isso é, não apresentando sintomas aí tão evidentes, tá? Então, quase sempre assintomática, colite não entérica, então não interfere muito ali no trato, né, do intestino. Isso acontece em 90% das amebíases, então, que se tem, tá? Porém, olha lá, a gente tem esse complexo que é da entamoeba, que nós consideramos então a entamoeba estolítica como patogênica e a díspar como não invasiva, né? Então, a maioria desses casos que acontecem e que são assintomáticos estão mais relacionados à díspar, tá? Então, vamos lá na entamoeba estolítica. Estolítica, ela é de menor prevalência, portanto, do que a dispartar. Então, ocorrem em menor grau, mas também a patogenicidade é maior da estolítica, tá? É comum em regiões tropicais e subtropicais, condições climáticas, né? Principalmente onde a gente tem climas mais amenos, né? Com uma temperatura mais alta, onde a gente tem condições precárias de saneamento, uma vez que esse parasito é um parasito intestinal e ele também, por decorrência dele, então, os seus cistos, né, serem eliminados junto às fezes, se não existe essa condição de saneamento básico, né, de água tratada, de redes de esgoto, então isso realmente pode levar a uma contaminação, né, e uma dispersão dessa doença bem em maior grau, tá? Em baixo nível econômico, tá, gente? Então, ser pobre, como eu digo, não é defeito, tá? O baixo nível econômico aqui está totalmente associado também a essas precárias condições de moradia. Então, moradias né, que não pode ter um banheiro com descarga, com uma pia para lavar, às vezes é só uma privada e é fora de casa, é apenas, né, aquele buraco e feita a casinha em cima para que se faça as necessidades lá. Então, não só ligado a essa pobreza, né, mas em relação a essa falta de condições realmente de saneamento. Bom, a amebíase é a segunda causa de morte por infecção por protozoários em escala mundial, tá, gente? Então, uma parasitose causada por um protozoário e que mais mata. Temos outros importantíssimos, né, protozoários que a gente já falou da doença de Chagas, falou da leishmaniase, mas que não são tão, assim, de grande importância como a amebíase, tá? Então, ela está em primeiro grau ali de maior incidências de morte por infecção de protozoários. Os trofozoítos, né, que é uma fase de vida, então, desse protozoário, gente, vai viver lá no intestino grosso, tá?
Eles entram, pode penetrar através da mucosa também, né? Assim que ingerido esse cisto, a gente tem lá dentro do intestino, então, a mucosa intestinal, né? Todo o trato intestinal, e a partir dessa mucosa, uma vez inseridos lá, eles podem atingir, então, outros locais também, né? Que extraparasitam, então, em locais diferenciados que não seja o intestino. E aí sim eles podem causar, então, maiores danos, causar infecções muito mais, então, importantes, tá? Então, eles podem sair dali do intestino e atingir órgãos importantes como o fígado, pulmão, né? E também até o cérebro. Mais raramente, mas podem acontecer sim. Esses protozoários são anaeróbios, isso quer dizer o quê? Não precisam de oxigênio. Eles também não gostam de oxigênio, tá? Portanto, a gente diz que eles são intolerantes a oxigênio, tá? Então, por isso que já mesmo o intestino é um local bem legal deles ficarem, porque é um local totalmente anaeróbio. Não existe, é baixíssimo mesmo o teor de oxigênio que existe no nosso intestino, tá? Bom, em relação à alimentação desse protozoário, o que é que ele se alimenta? Do quê? Ele faz fagocitose, isso é, ele coleta, então, olha, produtos como hemácias nossas, né? Hemácias através da fagocitose, porque hemácia já é uma célula maior, né? Então, o que que acontece? Ele fagocita aqueles prolongamentos da membrana dele, ele engloba, portanto, essas células de hemácias ou glândulas de amido que está também no intestino, engloba e isso internaliza para dentro do corpo dele. E aí, é lógico, ele vai ter as enzimas dele apropriadas para fazer a digestão disso que está sendo, então, digerido, tá? Ou pinocitose, isso é, pequenos, partículas muito menores e líquidas, né? Que ele faz, então, através da pinocitose. Então, se alimenta ali de produtos que nós temos no nosso organismo, ou se eles estão inseridos em meio ali à mucosa intestinal, né? Ou em outro órgão, outros órgãos, eles têm acesso também as hemácias, né? A produto sanguíneo também. Reprodução. Também se dividem, olha, por divisão binária simples, onde é aquele que se divide em dois, um único se divide em dois, ou então a múltipla também, a binária múltipla. Só que a múltipla vai acontecer nos cistos, enquanto a binária acontece no trufozoído, uma vez que nós temos, né, essas fases de vidas diferenciadas. Aqui mostrando gêneros diferentes aqui, né? Onde a gente tem entamoeba, né? Aqui depois a gente já tem uma endolímax, que é outro gênero, né? Com uma espécie, e odamoeba, que é outro gênero, e é uma outra espécie aqui, e que nós temos então a forma de trofozoito para cada uma e a forma do cisto gerado para cada uma dessas formas também, tá? O que mais nos interessa é a entamoeba histolítica, tá? Então, normalmente, quando está em forma de cisto e que a gente tem uma análise ali para realizar, para visualizar em microscópio, a gente então tem ali análise de fezes normalmente, tá? Isso aqui normalmente é um produto de uma análise de fezes. Então, como que a gente vai enxergar e diferenciar esse cisto? Esse cisto, normalmente, né, a gente vai usar uma solução de Lugol ali para corar, então, certas estruturas que estão em meio às fezes, para que a gente diferencie melhor. Então, normalmente, esse cisto vai ser bastante redondinho, tá?
pequeno, bastante pequeno, por isso que a gente sempre tem que estar, né, passando do menor aumento para o segundo aumento, né, em 40 vezes, para que a gente reforce, então, a visualização daquela estrutura. E normalmente esse cisto vai apresentar dessa forma aqui, bem esférico, tá? Onde a gente vai enxergar um núcleo bem grandinho e a gente consegue ver, então, uma definição desse núcleo dentro desse cisto. A gente consegue ver que essa membrana, olha, é um pouco mais escurecida, portanto, para evidenciar esse núcleo. Podemos ver algumas manchas ali que são condizentes a reservas de glicogênio, que é fonte de energia, né, para esse cisto, ou muitas vezes também podemos também enxergar esses corpos cromatóides aqui espalhados por aqui, menos visíveis. Eu nunca consegui ver claramente esses corpos cromatóides, mas a enxergar o núcleo, a gente consegue realmente enxergar assim, tá? Aqui, só para dizer, entre essas amebas, então, uma, a menor que nós temos dentro desse grupo aqui, pessoal, é a Endolimax nana. Nossa, esse cistozinho aqui é muito menor, é como se fosse esse tamanho comparando a esse, tá? A Endolimax, ela vai aparecer mais ou menos. Esse já é muito pequeno. Agora, vocês imaginam a gente achar a Endolimax. Mas ela é muito comum da gente achar nas fezes de pessoas e que não sente nada, não tem nada, mas às vezes tem os cistozinhos ali de endolímax. Ele é muito pequenininho e diferente, a gente vai conseguir enxergar esses 4 núcleozinhos dela aí. Então vamos lá, morfologia, temos duas morfologias aí então. Temos a forma de trofozoito, que vai estar, então, depois que ele entra como cisto para dentro do nosso organismo e chega no intestino, nós vamos ter então a forma de trofozoito. Então é a forma parasitária, um só núcleo ativo alongado e que já então é visto então essas expansões então dos pseudópodes, né? Então já é mais alongada, onde a gente consegue perceber então já esses prolongamentos então de pseudópodos, tá? Aqui está lobópodo porque é um pseudópodo largo, né? Então elas se locomovem através desses pseudópodos, então, tá? Eles podem ficar mudando de forma, hein? Ficar bem alongado, ficar menos alongado, tá? E aqui a gente vê essas expansões, então, dessa membrana. Puxa. Aqui, a morfologia do cisto, que é aquele que eu falei para vocês que a gente vê lá quando a gente está em microscópio, tá? Então, o cisto é a forma infectante, é a forma que sai com as fezes, é a forma que vai estar, então, presente dentro de uma água que não é tratada, em um alimento que foi contaminado, né, por uma água de irrigação de rio, que essas fezes adentraram no rio, e aí esses cistos estão na água e essa verdura é irrigada com esse tipo de água e depois, mesmo lavando, de tão pequenos que eles são, eles podem entrar, então, dentro das estruturas do vegetal ali, sendo impossível a gente fazer a limpeza completa. Então, são os ovos, são esféricos ou um pouquinho mais ovais. A gente consegue ver, então, os corpúsculos hialinos, então, né? Eles ficam numa coloração, quando a gente põe o corante, fica um amarelinho bem clarinho, tá? E as paredes, então, olha, são bastante refringentes. O que é? Parece que brilha, tá? A volta toda aí dessa membrana parece que ela fica como que clareada mesmo, tá? Vacúolos de glicogênio a gente pode evidenciar, então, como aquelas manchas, né? Então, quando a gente pinga o Lugol, a gente pode ter esses locais, então,
visualizados. Mas existem outras formas, que é pré-cisto, né? Que é uma fase em que o trofozoito vai se transformar em cisto, tá? Então, ele é um pouquinho menor, ó, é uma fase intermediária que fica entre o tamanho dos dois. E o metacisto ainda, é uma forma que é multinucleada, olha como a gente pode ver, então, vários núcleos aqui. E esse metacisto, ele então, emerge do cisto, então, do cisto final, dando origem aos trofozoitos. Então, logo que engolimos o cisto, nós temos a formação de metacisto para que eles se transformem em trofozoito, então. Esses protozoários são monoxênicos, isso é, apenas um hospedeiro, então, tá? 4 estágios, então, consecutivos que eles apresentam, que é de trofozoito, pré-cisto, cisto e metacisto, então. Aqui, ele de dentro do intestino, se alguma mudança também acontece, ele vira um pré-cisto e de pré-cisto ele vira cisto. E de cistos que eu tenho, e esses cistos podem já estar maduros, né, infectantes, eu engulo. Quando eu engulo, eles começam a virar metacisto para depois se transformar em trofozoitos novamente dentro do seu hospedeiro. Então, olha lá, ingestão de cistos maduros em alimentos e água contaminada, passa pelo estômago, intestino delgado, né? Lá na região terminal, então, ocorre o desencistamento, então, desse cisto. E ele se torna um metacisto, então, aquele multinucleado, que vai ter, então, aqueles 4 núcleos. Vai gerar o quê? Então, sofre sucessivas divisões citoplasmáticas e originando 4 e, em seguida, 8 amebas, então, que se tornarão esses trofozoitos que ficarão, então, em nosso intestino. Então, de 4 lá, ele acaba gerando 8 trofozoitos dentro do nosso intestino. Migram, então, a partir daí, desse final desse intestino delgado, aí esses trofozoitos vão para o intestino grosso e colonizam lá e vão se multiplicar ali, aderido a essa mucosa do intestino, vão se multiplicar a rodo, porque tem alimento, né, chegando a todo momento, é um local onde eles têm uma abundância de alimento, então. Podem mudar de forma dependente da condição ambiente, tá? Forma de cistos são eliminados com as fezes, então, que é um meio de propagação, então, dessa parasitose. Então, mudanças de condições podem acontecer a qualquer momento dentro do organismo também. Então, muitos deles vão se transformar em cistos e que serão eliminados junto com as fezes. Aqui, então, né, esse ciclo biológico, a partir de que é eliminado, está no ambiente, então nós temos o cisto infectante. Esse cisto ele pode ser ingerido com alimento ou água, então não tratada, tá? Engolido, vai lá passar por aquelas transformações, entra como um cisto, ele desincista, portanto, aqui no duodeno, se torna metacisto, e depois esses metacistos se dividem e se tornam em trofozoitos e vão, então, se albergar, vão hospedar ali, né, no nosso intestino grosso, então, tá? Ciclo não patogênico. Então, olha, a partir de que se ingere esses cistos, então, eles passam no estômago, no intestino delgado e ou ali no intestino grosso, né? Desincista, sai o metacisto e se transforma em trofozoito metacístico. Ali no intestino grosso, eles colonizam ali aquele local. Só que eles podem se desprender ali dessa parede do intestino, né? De uma forma que eles se desidratam
Eles produzem uma substância ali nutritiva no citoplasma, né, para se desidratar, se transformam em pré-cistos, tá? E o que acontece? Depois eles são eliminados, sem causar uma doença, então, para esse organismo, para esse hospedeiro, então. Porém, quando a gente tem um ciclo patogênico, acontece que o equilíbrio, então, entre o parasita e o hospedeiro foi rompido de alguma forma. Não se sabe o que, pode ser decorrente de uma outra infecção, né? Alguma coisa pode ocorrer de repente, onde esses trofozoitos, então, que estão lá na mucosa intestinal, multiplicam-se ali onde eles estão inseridos, gente, e podem, então, olha, causar úlceras, né? Então, gerar úlceras ali nessa mucosa intestinal. Gerando essa úlcera, eles podem entrar pela corrente sanguínea, né? A gente tem ligação sanguínea muito grande entre o intestino e também o fígado. Então, é um local de extrema irrigação ali, onde eles têm acesso, então, ali pela veia portal, que eles podem acessar, então, o fígado ou outros órgãos também importantes, né? Como estão aqui. E vai causar, então, o que a gente falou lá em cima, que é a amebíase extraintestinal, fora do intestino, em outros órgãos, então. Então, eles se tornam, a partir de que eles saem desse local do intestino, eles se tornam tremendamente invasivos e virulentos também, tá? Então, como eles são hematófagos, né? Eles acabam se tornando hematófagos, então é um caso bastante importante. E nesse caso que eles invadem os outros órgãos, eles não formam mais cistos, tá? Então, olha lá, aqui o esqueminha de novo. Engoliu os cistos, olha, vai virar os metacistos que vão se transformar em trofozoitos, tá? Trofozoito no intestino, e quando lá, né, eles acabam se desprendendo e formam cistos, e é um meio de propagação e eles saem com as fezes. Às vezes pode haver casos de diarreia aqui, mas talvez não intenso, que você às vezes nem acaba sentindo. O patogênico, então, é o quê? Assim que engolido, né? Se eles ali como então já transformados em trofozoitos metacísticos, eles atingem então essa mucosa e extravasam além dessa mucosa intestinal e vão atingir então outros órgãos importantes, tá? Então, aqui sim é que a gente terá, então, essa diferenciação entre o ciclo não patogênico e o ciclo patogênico. Patogenia e virulência. Então, olha lá. Eles, então, têm essa movimentação através de movimentos amebóides. Eles liberam enzimas também, e essas enzimas, elas são chamadas de hialuronidases, tá? Proteases, então tudo que tem ase, gente, é tudo que quebra, tá? E mucopolissacaridase. Então, existe um monte de enzimas que quebram, então, podem quebrar outras moléculas, né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa, então, que eles estão fora ainda desse intestino também, não estão se alimentando ali de outras matérias, né? Então, como consequência disso, temos destruição de tecido, porque é o que eu falei, tudo que tem ase, né, é tudo que vai quebrar, então começa a quebrar os tecidos, então, que revestem as paredes ali do intestino e os outros órgãos também. E isso, gente, pode atingir, então, olha, pode ter, então, consequências de destruição e de tecido e formação de úlceras, então. Após que eles ultrapassem a mucosa intestinal, a entamoeba, então, histolítica cai na circulação porta,
que, né, faz essa ligação com o fígado todo e vai para outros órgãos. Aqui temos, então, o fígado, né, que tem um abscesso aí importante, então, de hepático amebiano, tá? E aqui são abscessos amebianos cutâneos, gente, que acabam, então, extravasando, né? Se sai dessa parede intestinal, pode atingir o peritônio aqui, e atingir, então, e formar esses abscessos aí, devido a essa disseminação aí, né, na corrente sanguínea, em todos os órgãos aí, então, tá? Bastante grave também. Não só abdominal, mas pode estar a nível ali de aparelho reprodutor, em locais bem diferenciados. Transmissão, gente, água sem tratamento, contaminada com dejetos humanos, né? Alimentos contaminados, verduras cruas, frutas sem lavar, alimentos contaminados pelas patas de baratas e mosca, que eu sempre falo que são vetores mecânicos, né? E com esses cistos maduros, disseminação do cisto por falta de higiene domiciliar, então, ou por higiene domiciliar, ou então também por falta de higiene pessoal, vai defecar, né? Às vezes criança mesmo, que às vezes tem caso, não lava a mão ao sair do banheiro e teve contato ali com papel higiênico. Então, tudo isso pode colaborar que acabe propagando mais, então, essa parasitose. Assintomática acontece em 90% dos casos, né? Forma intestinal, então, sintomática, olha, ela pode acontecer não disentérica, né? Totalmente, onde a pessoa pode, então, ter de 2 a 4 evacuações por dia, tendo a doença, tá, gente? Então, pode apresentar desconforto abdominal, cólicas abdominais, né? E a desentérica, que isso sim é o modo mais agudo, então, onde tem cólicas também intestinais e diarreia mais intensa e ainda mucossanguinolenta também e febre, gente. Por quê? Esse trato intestinal está todo machucado, ulcerado, tá? Então, um caso aí bastante a se procurar, então, ajuda médica. E pode ocorrer de 8, 10 ou até mais evacuações por dia, se estiver nesse caso, então. Diagnóstico clínico, ó, parasitológico de fezes, tá, gente? Coloração, então, vai fazer a coloração com Lugol, hematoxilina férrica, para dar esses diferenciais, né? Onde, dependendo do corante que se usa, vai se saber qual espécie também. Técnicas imunológicas, coleta do material para evitar a contaminação do contato do solo, né? Conservantes para fezes, então, tem que se utilizar alguns conservantes para que se mantenha as estruturas, então, que a gente quer observar. Fezes formadas, normalmente se usa formalina, né? O MIF ou SAF a 10%. E tratamento, metronidazol, tinidazol e a profilaxia, gente, olha, educação sanitária para a população, construção de fossa séptica, muito importante, lavar as mãos, proteção e cuidados com alimentos, tratamento da população portadora. Uma vez portadora, você pode carregar para o resto da vida a ameba com você, mesmo não causando mal. Mas você é uma pessoa que está disseminando essas amebas, tá? Então, muito importante saber disso. Essa aqui vai ao finalzinho, que é aquela que eu falei que eu ia falar para vocês, que é um outro gênero, tá, gente? Então, fica aqui. Essa daqui, ela pode ser adquirida através de quando a gente nada em águas que não são muito conhecidas, tá, gente? Pode ter essa ameba e ela entra através da mucosa do nariz e ela pode, então, causar graves infecções cerebrais e mortes, tá? Ela é também chamada de ameba comedora de cérebro, tá? Então, bastante importante aí. Ai, que correria! É isso, Jaque. Obrigada, então.
Qualquer dúvida que tiver, me manda, tá bom? Boa, prof. Ok, prof. Tá? Mando Beijo. sim. Silvia, beijo, Silvia. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, prof. Até Tchau, mais. Bianca. Tchau para quem entrou aí, que eu já nem sei mais. Gabi também. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.